Pocando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença. Olá, hello! Está no ar o Pocando pelo Mundo, programa mensal do Século Diário, que traz sempre convidados especiais, que são capixabas que estão fazendo sucesso por aí, estão desbravando esse mundão. Estamos no ar, né, com a apresentação minha, Vitor Taveira. Curta, comente, compartilhe para ajudar a divulgar, fazer chegar mais longe essa mensagem, e acompanhe o Século Diário nas plataformas de áudio no YouTube, no Spotify, para saber mais. Hoje temos como convidado aqui o fotógrafo Elson Moura, do projeto Coroa e Pedal. Ele acaba de voltar, né, recentemente de uma viagem de mais de 100 dias por 7 países da Europa e da Ásia, usando como principal meio de locomoção a bicicleta. Não é isso, Elson? Vai contar um pouquinho dessa aventura para a gente. Bem-vindo e obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Para mim, bater papo e falar de viagem e aventura, para mim é sempre um prazer, né? A gente vai ver também aqui no fundo, durante a entrevista, algumas fotos aí, depois vamos comentar algumas delas, né? Para ter algumas imagens desse trajeto. Eu queria que você começasse contando primeiro sobre o que é esse projeto Coroa e Pedal, quando surgiu. Então, Coroa e Pedal, a nossa história é tão longa quanto a gente se propõe a retroceder, né? Vou fazer um resumo, né? Em 2008, eu fui visitar uns amigos na Europa e aí a gente estava batendo um papo e um amigo falou que estava indo para, não me lembro se a gente estava na Alemanha, ele me falou que estava indo para Itália ou Suíça de bicicleta. Aí aquilo me chamou a atenção. Falei, caramba, viajar de bicicleta, que legal. Até então, eu sempre gostei de viajar e de aventura, mas nunca havia me passado pela cabeça viajar de bicicleta. Andava de bicicleta, mas nada mais do que uma voltinha no bairro. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Algum tempo depois, eles vieram ao Brasil e me trouxeram um mapa da ciclovia de Munique a Praga. Eu falei, agora eu tenho que fazer. E comecei a me preparar. Isso foi primeiro contato, 2008. E aí, em 2010, eu comecei a me preparar. Comprei bicicleta e tal. Para 2012, eu fazia essa viagem, ou seja, 4 anos depois. E comecei a pedalar aqui no calçadão de Camburi, só ali, vai e volta, era o meu treino. E numa dessas, eu pedalando mais rápido, tinha um grupo de adolescentes na ciclovia. Em vez de andar no calçadão, estavam na ciclovia. E eu estava vendo, falei, vamos ver até onde eles vão, né? Aí freiei em cima. Eu não estava correndo, mas freiei em cima. Nisso que eu freiei, uma das meninas assustou e gritou assim, ô coroa! Me deu uma bronca, né? Aí eu pensei, pô, tá errada, tá no lugar errado. E me dá bronca. E fiquei com aquele coroa na cabeça. E aí eu chego em casa, olho meus cabelos brancos, falei, sabe o que eu vou fazer desse limão uma limonada? E aí eu coloquei o nome do projeto, daquele projeto, que era só aquela viagem de Munique a Praga, de Coroa e Pedal. E depois eu comecei a contar as minhas histórias. Uma vez eu gravei uma voltinha de bicicleta, eu gravei e postei. E meu filho me chamou a atenção. Falou, pai, tá legal isso aqui, mas você tá desanimado, assim, e tal. Eu não tinha intenção nenhuma de fazer canal, nada. Aí só como ele me chamou a atenção, eu falei, deixa eu ver se dá para melhorar. E comecei a contar as histórias das minhas viagens. E nisso, lá em casa, a gente sempre recebeu viajantes, de tudo quanto é tipo de viajantes. E muitos cicloviajantes. Aí eu comecei a pedir para essas pessoas me contarem as histórias dele. Desculpa. E aí surgiu o Coroa e Pedal. Isso foi antes de você viajar, você já tinha recebido pessoas? Não, o Coroa e Pedal começou com essa viagem de Munique a Praga em 2012. E depois disso, eu já sempre recebi a vida inteira. Depois disso eu comecei a gravar com essas pessoas. Aí hoje você tem o Instagram e tem o YouTube também, Coroa né? e Pedal. Onde várias entrevistas com esses. Conto as minhas aventuras e de terceiros também. Bacana. E essa última viagem que você voltou, você falou que tem cerca de um mês, não é isso? Conta pra gente como é que foi, por onde você passou. Então, eu tinha um sonho de conhecer a Turquia. Istambul, porque essa cidade que fica em 2 continentes, isso sempre me fascinou. Falei, um dia eu quero conhecer essa cidade. E nessa história de receber as pessoas, de intercâmbio e tudo mais, a gente recebeu uma menina da Bulgária, que ficou com a gente 2 meses, praticamente 2 meses. Ficou um tempo, depois voltou, somando tudo, deu uns 2 meses. E ela nos chama de pais. A minha e a minha esposa chamam de pais.
E sempre tive vontade de visitá-la. Ela nos convidou também e eu falei, uma hora eu vou visitá-la. E aí entrou pandemia e tudo, mas enfim, sempre dava errado. Programava, dava errado. Até que esse ano eu decidi, falei, não, eu vou lá visitá-la. Então o projeto era Bulgária, Turquia. Falei, bom, já que eu vou até Istambul, isso dava mais ou menos 600 quilômetros, Sofia até Istambul. Falei, já que eu vou até Istambul, então vou até a Capadócia também, que era outro sonho de longa data, né? Desculpe, gente, eu estou com um pouco de pigarro. Aí eu queria que a minha esposa viajasse comigo. Ela não gosta nada de aventura. Nada, embora curta e me incentive muito nas minhas aventuras. Aí eu falei, não, vamos juntos, vamos para algum lugar. Tá, eu quero visitar minha prima na Itália. Falei, então vamos para a Itália. Vamos para a Itália e lá depois eu vou fazer a minha viagem. E nisso que a gente estava comprando, negociando a passagem, a pessoa que estava me vendendo a passagem falou assim, como é que você vai da Itália para a Bulgária? Aí ali eu decidi. Falei, quer saber? Eu vou de bicicleta. Então o projeto, que até então chamava-se BBT, Brasil, Bulgária, Turquia, passou a se chamar Eurásia, porque eu ia da Europa até a Ásia. E assim aconteceu, foram 7 países. 7 países. Fala pra gente qual. A porta de entrada foi a Itália? Itália, né? Eu saí de Ferrara, ou Ferrara, como dizem os italianos, subi ali por Trieste, passei pela Eslovênia, um pedacinho da Eslovênia, um mar maravilhoso, impressionante, e entrei na Croácia. Ali é o Mediterrâneo, né? Ali é Mediterrâneo, Mediterrâneo. Mediterrâneo. E Croácia, da Croácia, eu cruzei a Croácia para a Bósnia. Dali eu fui para Sérvia, Bulgária e Turquia. Tem algumas imagens aqui, como a gente falou, né? Passando, depois a gente vai... essa aqui é onde? Essa é em Belgrado, na Sérvia. Sérvia. É. Na estrada, essa rota na Croácia, mediterrânea. Essa eu não sei em que língua tá, mas está escrito. Na verdade, isso aí está escrito em croata ali. A Europa quase inteira ela tem ciclovias, chamada Eurovelo. Então você tem ciclovia para tudo quanto é lugar na Europa. E ali é a Eurovelo 8, um pedacinho da Eurovelo 8, eu estava na Croácia. Aí em Zadar, na Croácia, esse lugar é maravilhoso. Isso aí tem Mas você viajava só com isso? Não. Não, né? Porque eu me hospedei... Você se hospedava e deixava... a 20 quilômetros dessa cidade. E aí eu deixei a bagagem lá e fui aí visitar esse local, em Zadar. Isso é um órgão feito com as ondas do mar. Tem uns buracos assim numa escada na beira do mar. Então o movimento das ondas criam o som. É um lugar fantástico, Caramba, cara, maravilhoso. Zadar, Croácia, vale a pena conhecer. E como é que você ia construindo esse itinerário, assim, onde decidia onde passar? Porque é interessante, né? Tem um início e tem um fim, mas a gente vê muito isso quando viaja, né? De onde você sai e onde você chega, mas no caminho tem muita coisa, né? Eu tinha umas cidades e uns pontos chaves para conhecer. Mas já que eu tinha que fazer esse percurso, se eu fosse por cima, a Eslovênia, a Romênia, se não me engano, enfim, se eu fosse por cima seria mais rápido para sair lá na Bulgária. Só que eu queria conhecer algumas cidades. Croácia era um sonho, Zadar especificamente era um sonho, era um ponto, eu quero passar por Zadar. Entende? Então eu segui nessa direção. Sarajevo, era um sonho conhecer Sarajevo também, pela história, pela guerra. Quando eu trabalhava no jornal, era a guerra do momento. Agora... eu acho que agora é Israel, né? A guerra no momento é Israel. Naquela época era a antiga Iugoslávia. Então eu queria conhecer essa região. Então eu tinha essas cidades chaves. Agora, o percurso, onde é que eu ia parar entre uma e outra? Desculpa, gente. Entre uma e outra, isso é a cada dia. Eu acordava de manhã, o que eu tenho entre essa e aquela cidade? Sempre tentando manter uma média de 50 quilômetros por dia, pedalados por dia. Só que, por exemplo, na Itália é tudo flat, tranquilo. Então, no primeiro dia eu pedalei 100 quilômetros. Primeiro dia de viagem, 100 quilômetros. O segundo dia eu pedalei 40, terceiro eu pedalei 120. Tudo tranquilo. Nos Balcãs, Croácia e Bósnia, impossível. É montanha, montanha, montanha. Então, quando eu pedalava 40 quilômetros, eu estava satisfeitíssimo e morto, cansado, né, de tanto empurrar e pedalar. Entende? Interessante. Mas aí, como é que você se prepara para
para as viagens, assim? O que você leva? Então, Vitor, normalmente eu tenho tudo que eu preciso ali. Eu tenho a minha casa ali, além da bicicleta, tem barraca, saco de dormir, fogareiro, colchonete, tudo que eu preciso tem ali. Então, eu estou pronto para qualquer situação, entende? Se tiver de dormir na rua, eu vou dormir. E isso aconteceu. Eu já dormi em tudo quanto é tipo de ambiente. Dormi em camping selvagem, dormi na beira de um lago, dormi na barraca, dormi só no saco de dormir, dormi num bar. Tive que armar a barraca na varanda de um bar. Esse dia foi interessante, eu estava em umas montanhas lá na Croácia, a ideia era pedalar 40 quilômetros, só que eu errei o caminho. Então eu pedalei 40 quilômetros e não cheguei onde eu queria chegar. Ainda faltavam 10 quilômetros e já era 8 horas da noite. Embora no verão anoitece 9, 10 horas da noite, né? Mas eu já estava bem cansado. Aí parei numa vilazinha medieval, assim, né? Aquelas construções de pedra e ninguém na rua. E aí parei na porta de um cemitério e falei, vou dormir aqui na porta do cemitério. Mas nessas cidadezinhas pequenas, qualquer movimento, todo mundo sabe. Então eu falei, forasteiro aí. Eu preciso comunicar à cidade que eu vou dormir aqui. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Só que não tinha ninguém. Nisso passa um casal e eu pergunto, vocês são daqui? Não, são alemães, a gente está de férias aqui. Eu até estranhei. Falei, cara, o que esses caras estão fazendo de férias num lugar desse aqui, no meio do nada? Mas aí eles também devem estar pensando, por que um brasileiro está fazendo de bicicleta aqui nesse lugar? Aí eu falei para eles, eu preciso comunicar a alguém que eu vou dormir aqui. Aí eles me falaram, ali embaixo tem um café, vai lá e conversa com o pessoal. Aí eu fui para lá, para esse café, peguei uma Coca-Cola, comecei a conversar com o dono, num bar de café. E aí falei para ele, estou viajando e tal, mas eu vou ficar por aqui na cidade. Mas não falei que eu ia ficar na porta do cemitério. E não tinha ninguém no bar também, só eu e o dono. E isso já era 9 e pouco da noite, já eu falei, quer saber? Aí dei um toque nele, falei, eu posso dormir aqui na sua varanda? Ele me cedeu a varanda, aí usei o banheiro dele, a internet dele, energia, e foi o lugar mais inusitado que eu dormi, na varanda num bar. Aí você acorda de manhã, vejo de novo o percurso, até onde eu quero chegar, a próxima cidade-chave onde eu quero chegar, e o que tem entre uma e outra. Mas eu nunca sei. Se você me perguntar, eu tenho um programa. Quando eu saí daqui, eu tinha um programa com cada cidade, cada quilometragem, mas isso é só uma referência. Não dá para acompanhar isso. Eu nem olho aquilo. Eu só dou uma olhada naquilo para saber quanto tempo que eu vou gastar, para ter uma noção do que eu preciso. Bem naquela filosofia, não sei se já ouviu essa frase, caminante no hay camino, se hace el camino al andar, do poeta espanhol Antônio Machado. Pois é, o caminho está aí para a gente vai construindo, fazer. Né? Mas como é que foi a comunicação nesse processo? Assim? Funcionou? Você fala em inglês? Então, eu falo um pouquinho de inglês. Morei uns meses nos Estados Unidos e me comunico em inglês. Não falo inglês fluentemente, estou longe disso. Sempre gostei de idiomas. Estudei francês, estudei alemão. Fiquei um tempo no Peru, mas falar fluentemente, nada disso. Então, o inglês ajuda bastante nas cidades grandes. No interior, não vale nada. Porque esse país, cada um tem uma língua ali, né? Cada um com uma língua diferente. Entende? Embora seja semelhante, da Bósnia para a Croácia, é semelhante. Mas você não fala nada parecido. Nada. Mas aí, o que eu faço? Eu escolho as palavras-chave. Bom dia, obrigado, água. Isso, qualquer desses países você me perguntar, eu sei. Eu sei, talvez eu lembre ainda. Então, eram essas palavras-chave. E, claro, usava o inglês, se a pessoa soubesse. Agora, houve situação cômica. Eu estava na Croácia, numa cidade mais movimentada, onde eu sabia que as pessoas falavam inglês. Aí eu pedi água para um rapaz em 3 idiomas, sem perceber. Entendeu? Eu comecei a falar em inglês, passei para o croata e terminei em alemão, né? O cara riu, mas me entendeu. Então, a comunicação, Vitor, é uma questão de boa vontade. Quando a pessoa está com boa vontade para te receber e você com boa vontade para se comunicar, cara, você vai longe. Às vezes, na mímica. Até na mímica. Eu usei muita mímica. Né? Às vezes você fala o mesmo idioma e não consegue se comunicar, né, com a pessoa. Qual foi o lugar assim, que mais te surpreendeu desse caminho assim, que você nem, sei lá, chegou e não imaginava que fosse? Então, olha só. Interessante. O
O país que mais me chamou a atenção foi a Turquia, embora eu já soubesse da hospitalidade turca, porque eu tenho vários amigos que viajaram por ali e sempre me falaram, o turco é extremamente hospitaleiro. Mas uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você viver isso. Olha, o que isso quer dizer? O interior da Turquia, várias vezes eu ia passando, quando eu entrava na cidade, na primeira casa, não era nas primeiras, na primeira casa alguém me grita na varanda, assim, faz sinal, me oferece água e chá. Lá em tudo, você não anda 1 quilômetro sem alguém te oferecer um chá na Turquia. E eu tomei muito chá. E às vezes era um calor danado, o que eu queria era uma Coca-Cola gelada, cara. Eles chamam de chai. Aí eu sempre aceitei. Tudo que me oferecia, eu aceitava. Mesmo se não gostar, você tem que... Mesmo que não gostar. Fingir Teve que coisas gostou. que foi assim. Não, teve coisas que eu não suportei mesmo, entende? Teve um tal de um suco de cenoura vermelha, só que é salgado. Nossa. Insuportável. Experimentei. O paladar é acostumar também, né? É uma coisa muito diferente. Aquele ali não teve jeito, não consegui. Mas aí, essas pessoas, estou falando o exemplo desse rapaz que me chamou, e eu tinha um texto em turco já escrito no celular, em que quando a pessoa não falava nada, eu já mostrava aquele texto, que dizia mais ou menos assim: sou brasileiro, estou indo para Capadócia de bicicleta, tenho tudo que eu preciso, mas preciso de um lugar para acampar. E ali, cara, eles têm uma extrema boa vontade. E a religião muçulmana, eles têm como princípio tratar bem o viajante, o estrangeiro. Inclusive, eu gravei um vídeo com um turco. Eu pergunto para ele, como é que você me recebe? Por que você recebe pessoas que você nunca viu na sua casa? Chamou na rua. Não é nem alguém que pediu alguma coisa, alguém que ele viu na rua e chamou. E aí ele fala, a gente nunca vê... Ele falou mais ou menos assim, a gente não pensa nada negativo do estrangeiro. O estrangeiro é um enviado de Deus. Isso acho que faz parte do Alcorão. Entendeu? Então, daí a pouco, eu estava tomando água, daqui a pouco ele já me ofereceu um local no quintal. Ele tinha uma casinha no quintal, que para mim era excelente. E com mais um pouco de conversa, a gente dormiu na sala da casa dele. Jantamos, tomamos café. E por ele conversava com a gente, porque em determinado ponto eu encontrei um casal de brasileiros e a gente fez um percurso junto. De bicicleta. De bicicleta. E esse turco, ele queria conversar, virar a noite, só que a gente estava quebrado, morto, cansado, né? E aí ele falou para mim, se você quiser dormir, desculpa, mas já estou dormindo. Assim. Então, a hospitalidade deles é uma coisa... Impressionante. Fazem questão de te dar presente. Tinha um lugar que a gente não recebia alguma coisa, nem que fosse um pepino. Tem uma plantação de pepino grande lá, então sempre alguém... Teve um lugar, uma vez, que a gente saiu com uma sacola de, 5 quilos de pepino, a gente não tinha mais nem como carregar aquilo. E perrengue, assim, teve algum momento mais difícil? Então, olha só, perrengue, para mim, é muito relativo. O que pode ser perrengue para uns, para outros, pode ser parte da aventura. Então, eu considero perrengue uma coisa que me põe em risco. Isso eu considero perrengue. E isso não houve nada. Agora, houve situações difíceis, né? De pneu furado, a corrente soltar e eu ter dificuldade para colocar, não ter onde dormir. Então, mas tudo isso, quando eu saí, acho que foi o meu filho que me perguntou assim, pai, você não tem medo de alguma coisa pode sair errada? A minha resposta foi, vai sair errado. Alguma coisa vai dar errado. Então, eu estou pronto para isso. Deixa dar errado, aí eu vejo o que é que eu vou fazer. E a sua postura diante do dar errado, ela é fundamental também para o desfecho. Muito mais do que você vai fazer com aquilo do que a preocupação, que tudo pode dar errado, tudo pode dar errado. Agora, correr risco, eu não me lembro de ter nada que eu considere, isso foi um perrengue. Não. Mas você falou que você chegou já até a pensar em desistir. Sim, o desgaste emocional é muito maior do que o físico. Entende? Muito maior do que o físico. E eu passei mal um dia, eu não sei se foi alguma coisa que eu comi, que eu passei muito mal. E aí eu tinha que atravessar o Mar de Mármara, que eu pensei que fossem 3 horas, foram 5 horas de navio. E eu tinha que pedalar depois mais 50 quilômetros. Eu estava muito mal, vomitando, enfim, não estava bem. E aí eu fiz essas 5 horas e consegui uma hospedagem a 20 quilômetros, não precisei pedalar 50. Dormi nesse local e no dia seguinte eu ainda estava mal.
E aí eu comecei a desistir. Falei, quer saber, eu acho que eu vou pegar um ônibus, vou até a Capadócia, que é o meu objetivo final, e vou parar. Cheguei a gravar um vídeo falando, para mim deu, estou muito cansado. Só que eu tinha conhecido esse casal numa cidade. Eu vou abrir um parênteses para falar como é que eu conheci. Por acaso, foi se cruzando. Então, tem a Turquia tem algumas casas de ciclistas, umas estruturas impressionantes. Eu cheguei numa cidade onde tinha essa casa de ciclista. Lá você tem cama, geladeira, chuveiro quente, ar-condicionado, máquina de lavar, tudo de graça. Tem uma cidade chamada Lüleburgaz. E eu cheguei nessa cidade, já tinha alguns ciclistas de vários países lá. Fiquei ali. Foi criada para atender os turistas mesmo, os cicloviajantes. Cicloviajantes. Do município, bancado pelo município. E aí fiquei ali uns dias e encontrei um casal de franceses que estavam indo para Istambul de trem. Falaram, vou deixar a bicicleta aqui e vou conhecer Istambul de trem, que é uma cidade grande, é como São Paulo, né? Falei, cara, boa ideia, vou fazer isso também. Aí deixei minha bicicleta e fui para Istambul com esses dois franceses, embora lá eles foram para um lado, eu fui para o outro. Fiquei 3 dias em Istambul. E lá em Istambul eu vi no meu Instagram que um casal tinha me adicionado no Instagram e comecei a olhar as fotos deles, eles rodando o mundo também, brasileiros. E aí dei as boas-vindas ali no Instagram e falei, vocês estão aonde hoje? Aí ele respondeu assim, tomando conta da sua bicicleta. Eles estavam lá em Lüleburgaz. Entende? Aí eu falei, pô, que legal, eu estou voltando para aí. Eles encontraram por causa do que você tinha algum adesivo, alguma coisa lá, não? Não, eles chegaram, né? Tinha uma bandeira do Brasil, né, na minha bicicleta. Aí também o pessoal, quando você chega lá, fala, essa bicicleta aqui é de brasileiro. Entende? Aí cheguei, fiquei 2 dias com esse casal lá. Eles iam fazer o mesmo que eu, iam pegar o trem para Istambul e eu já ia seguir meu caminho em direção à Capadócia. E aí foi quando eu comecei a desistir. Eu estava passando mal nesse trecho de Lüleburgaz para Eskişehir. E aí eu cheguei em Eskişehir e falei, cara, passei mensagem para ele, falei, eu parei aqui, eu não aguento mais, estou cansado, estou passando mal, eu vou de ônibus. E aí ele me passou uma mensagem, eu sempre viajei sozinho, as minhas cicloviagens sempre foram sozinhas, eu gosto de viajar sozinho. E aí ele me passou a mensagem assim, Elcio, espera a gente aí, cara, espera a gente aí que esse trecho é um trecho muito legal, vale a pena, acho que você vai perder o melhor da viagem, espera, descansa, e aí a gente conversa. E eles iam chegar daí a 5 dias, mais ou menos, eu estava quase uma semana à frente deles. E Eskişehir é uma cidade muito gostosa, é uma cidade mais ou menos grande, mas é muito gostosa, muito acolhedora. E falei, quer saber, vou ficar aqui esse tempinho, vou descansar. Dava uma voltinha na cidade com a bicicleta vazia, fiquei ali. Eles chegaram e nisso, esses dias que eu fiquei ali, me deram, o pessoal dessa outra casa de ciclista também, que eu estava em Eskişehir, me apresentaram um roteiro até a Capadócia. Entende? Com um cenário muito interessante. Falei, cara, isso aqui eu quero ver. Eu vim aqui para ver isso. Você desistiu de desistir, então? Desistir de desistir. E vou te falar, hein, cara, foi o melhor da viagem. Nossa, o melhor trecho foram esses 500 quilômetros que eu fiz com esse casal. Em vários sentidos. Eu nunca tinha viajado com ninguém e foi muito legal que cada um no seu ritmo. Entende? Às vezes um ia lá para frente e tranquilo, a gente só marcava, a gente vai ficar nessa cidade. Então chegava primeiro, tranquilo, cada um no seu ritmo, cada um no seu momento, no seu ritmo. E o Jean cozinha muito bem, e eu cozinho péssimo, então já melhorou a minha alimentação. Então a gente se tornou uma equipe por acaso. A Larissa ficou com a logística, ela que traçava a rota, por onde a gente vai passar, o melhor caminho. Ele ficava com a cozinha e eu fiquei com a comunicação, que eu sou mais cara de pau e eles muito tímidos. Então eu chegava, normalmente eu arranjava o lugar para ficar. Entende? Qual era o macete? A gente ia direto para as mesquitas. Então a gente dormiu muito nas mesquitas. Não necessariamente dentro da mesquita, mas dentro do complexo ali, dentro do prédio da mesquita. Várias vezes. Então a gente ia direto para lá. Já procurava o chefe da mesquita, o chefe da comunidade, que eles chamam de murta, e ali a gente já explicava para eles e sempre conseguia alguma coisa. Ou um acampamento com a barraca, ou uma sala da própria mesquita para ficar, ou às vezes a casa de uma das pessoas ali. Entende? E assim foram várias. Né?
E aí, assim, você fez uma viagem, na verdade, bem multimodal, né? Você você chegou de avião, você andou de ônibus, você andou de navio, você andou de bicicleta, andou a pé também, imagina. Só né? uma pé também. Agora, só não andei sei lá, de cavalo, de outro animal, assim, mas multimodal. Mas como é que você vê a diferença? Porque a bicicleta como centralidade, o que é que isso te traz de elementos? Olha, o tempo da bicicleta é muito bom. Você tem tempo de ver, de sentir, de parar para conversar com as pessoas. Eu adoro o tempo da viagem da bicicleta. Entende? O ritmo é o que faço. Né? Eu dirijo, sempre dirigi, mas nunca tive um carro na minha vida. Entende? A minha família tem carro, mas eu nunca tive um carro. Eu nunca pretendo ter. Eu gosto do ritmo da bicicleta. Você vê coisas que é impossível. De carro você passa e não percebe. Tem um cheiro que você sente, quer saber o que é aquilo. Então você vai lá. Eu vi uma das primeiras, não é construção, mas cavernas assim, que eu vi na região da Capadócia. Ela ficava meio distante da estrada. Ficava mais ou menos, um pouco mais de 1 quilômetro da estrada. Eu vi de longe e de carro, dificilmente eu entraria ali. Talvez eu nem visse aquilo ali. Então eu fiquei bastante tempo vendo aquela imagem. Eu falei, eu vou lá. Tem fotos minhas, aí deve aparecer aí, dentro de uma caverna. Então, é um ritmo. Olha só, uma foto como essa aí. Se você passar de carro, você vai ver só uma plantação de girassol. Entende? Você não vai ver uma abelha no girassol. É só um exemplo. É onde, assim? Bulgária ou Turquia, que é um terreno, é uma plantação de girassol da Bulgária para a Turquia. No interior da Bulgária ou da Turquia. A bandeirinha do Brasil. A bandeirinha do Brasil, isso... É na Bulgária, certamente é na Bulgária. Você vai sinalizado também, né? Com Alguém me falou pedal, né? não, mas com o refletor, né? Alguém me falou assim que quanto mais você parecer com uma árvore de Natal, melhor. É verdade. Embora eu não tenha visto muito, eu vi só um alemão usando colete. Especialmente pedalando à noite, né? Enfim, quanto mais sinalizado para os carros te verem. Não, eu gosto de estar chamando a atenção, assim, de ser visto. Embora o europeu, até a Croácia, eles são muito educados. Passou da Veneza? Não, isso é Trieste, na Itália. Uma das últimas cidades na Itália que eu passei. Chegando em Trieste também, esse lugar é lindo. Então, eu estou bem sinalizado, tá vendo colete, roupa vermelha, lâmpada no capacete, na bicicleta. Precisa ser visto. Aí, uma dessas famílias que me chamaram, aí o Jean e a Larissa, tem uma dessas famílias que nos viram e chamaram, gritaram, não falam nada de inglês, só falam turco. Entende? E é legal que no primeiro dia meu na Turquia, eu passei por uma situação dessa, uma família me chamou, me ofereceram comida, e assim, eles perguntam, né, você está com fome? E o casal, ele muito tímido, ficava assim, eu, tá com fome? Claro, estou com fome. Ué, estão me oferecendo. E aí vinha aquele banquete, cara. E aí, no primeiro dia, quando eu fui embora, aí já é Capadócia, em Goreme. Estava indo embora, na verdade. Pode ver que a bicicleta está um pouco vazia também, porque alguém já tinha passado lá e levou alguém que me hospedou, que eu conhecia na estrada, levou os alforjes mais pesados, e eu fiquei só com o básico aí. Aí eu estava voando, eu fiz essa foto do balão, cheguei a voar também. Na Capadócia. Mas também, olha, famosa pelo... Olha... Você prefere ver de cima ou de baixo? Então, eu ia falar exatamente sobre isso. Foi muito legal voar. Mas, primeiro, não era o meu objetivo. Isso aí foi um plus. Deu para voar, vou voar. Tô ali, né? Agora, uma das maiores emoções da minha vida foi quando eu acampei no terreno ali da região da Capadócia. A gente acampou numa montanha, nós estávamos em 6. 3 brasileiros, um turco, um belga e um francês. Acampamos ali para essa galera aí. Olha aí, apareceu na hora a foto. Esse dia foi a maior emoção da minha vida. Acorda de madrugada, aquele céu vermelhão, aí você vê lá no horizonte um balão, 2, 3, e o céu coberto de balões coloridos. Cara, é uma coisa tão emocionante. E outra, acho que toda a emoção de ter completado a minha viagem, de ter completado o meu objetivo, ali eu estava emocionado. Eu gravei um vídeo que eu não consegui falar, entendeu? Eu só comecei a falar. Tudo que eu disse foi assim, não tenho palavras para descrever. Estava muito emocionado. Aí eu estava no balão, estava dentro do balão. Entende?
Mas eu já tinha sentido aquela emoção, então não foi tão emocionante quanto. Foi muito bacana ter voado. Mas a emoção foi esse dia e essa madrugada aí que a gente estava na montanha e os balões pousam próximo da gente. É uma coisa. Não tem como descrever. Aí que era o acampamento de vocês. É. Ali é o turco e os 2 brasileiros. Agora, com tantas aventuras, desafios, o mais difícil é voltar? Então, você sabe que ontem tem um casal que está indo para a Copa do Mundo de bicicleta. Quando que vai ser a Copa? Eu nem estou sabendo. De 2026. Eles estão indo, saíram de São Paulo, estão indo para lá. E aí ele me perguntou, ele sabe que eu cheguei, né? Perguntou, Elson, feliz por ter voltado para casa ou triste porque queria continuar? Eu falei, cara, é uma dicotomia. Eu estou sentindo, tem essas 2 emoções. O melhor lugar do mundo é minha casa, sem dúvida. Agora, cair na estrada, cara, é comigo mesmo. Entendeu? Sempre vou voltar, sempre quero voltar. Eu quero, não sou do tipo do viajante que iria para a Copa do Mundo. Eles vão ficar 2 anos viajando. Entendeu? Então, para mim, isso é muito. Para mim, é demais. Eles não estão viajando para ir para a Copa, né? Eles estão viajando. A Copa é um detalhe. A Copa é um ponto de igual foi a Capadócia. Igual foi a Capadócia. Igual foi os balões. Entendeu? Eu não fui lá para voar. É o meio que importa. Né? Eu não fui lá voar. Eu queria todo aquele... Sentar no chão e comer a comida turca, entendeu? Ouvir sobre a cultura deles, isso me interessa. Você estava falando interessante porque também você não foi como fotógrafo, você já viajou como fotógrafo, dessa vez você foi para... Nem equipamento eu levei. Eu levei uma câmerazinha fotográfica que só lembrei dela quando não tinha mais espaço no celular. Então o registro foi praticamente a maioria no dessas celular. que a gente está vendo é de celular. Celular. Né? Legal. A maioria, não estou para te dizer que todas essas, entende? Porque as outras imagens nem trouxe. Levei o drone, fiz pouquinha coisa também no drone. Agora, também, trazendo para cá a conversa, só para a gente terminar, você também viajou no Espírito Santo, né? Eu acho que é um bom começo, né? Acho que foi até seu treinamento, de alguma maneira. Não foi né? meu treinamento. Porque tem muita coisa para conhecer e é tudo muito perto. O quintal de casa, né? Eu fiz essa viagem no ano passado, no final do ano passado, foram 1.432 quilômetros, eu desenhei o mapa do Espírito Santo. Embora não tenha sido uma viagem pioneira... Foi o contorno do Espírito Santo. Pelas bordas do Espírito Santo, pelas divisas, né, do Espírito Santo. Então foram quase 1.500 quilômetros, foram 30 dias, e foi uma experiência. A ideia era exatamente isso, eu vou ver como é que eu me comporto numa viagem longa, para ir. E quase que foi tudo por água abaixo, porque no segundo dia, às 5 horas da manhã, minha bicicleta quebrou o câmbio. Ela não estragou, não, ela quebrou mesmo o câmbio. E ali eu já comecei a sentir a viagem. Você estava onde? Eu estava em Meiaípe. Meiaípe. E eu conheci um cara que consertou a bicicleta, que me convidou para ficar na casa dele aquela noite, que me incentivou. Alemão, ele tem uma loja de bike, Alemão Bike lá em Meiaípe. O cara foi fundamental, inclusive para essa viagem, porque se não fosse ele, eu não teria feito aquela nem essa. Eu tinha desistido de tudo. E o cara não me conhecia. Entende? Ele falou, cara, vai, não desiste não. Esse câmbio aí você vai chegar lá, você consegue. Cara, ele foi fundamental. E aí você passou, então, assim, pelos grandes municípios, né, que muitos estão no litoral, mas também por muitos pequenos município povoados, que eu não sabia, distritos. Né? E município que eu não sabia nem que existia. Por exemplo, Ponto Belo. Eu não sabia que existia um município chamado Ponto Belo. E tem um balneário muito legal. Inclusive, eu postei um vídeo sobre esse balneário essa semana no meu canal. Como é que chama? Bacutia. Lá Bacutia Beach, em Ponto Belo. Lá em Ponto Belo? Ponto Belo, um lago muito legal, muito gostoso. Curioso. Então aí também fica a dica para quem quiser, né? Procurar lá o canal Coroa e Pedal no YouTube e no Instagram. No YouTube, nos stories, no destaque do YouTube, do Instagram, está toda a viagem, todos os dias, separado por dia, toda a viagem nos destaques do Instagram. Eu optei pelo Instagram porque a rede social toma muito tempo e eu gosto do detalhe, então pensei em fazer e alimentar o YouTube também, só que lá eu desisti. Falei, esquece o YouTube enquanto eu estiver viajando. Lá tem mais as entrevistas que você fez com cicloviajantes. Né? Agora eu estou voltando para o YouTube. Né? Agora, inclusive, essa viagem... essa foi dentro de uma Na dúvida, segue nos dois, né? Segue nos dois. Em cada Porque são histórias diferentes. Às vezes a mesma história, mas contada de maneira diferente. Então, vale a pena. Se você gosta de aventura, vai lá que tem muita aventura. Não só minha, mas de vários aventureiros muito maiores do que eu. Bom, esse é Elson Moura, Pocando pelo Muito. Muito obrigado pela conversa. Cara, eu que agradeço. Um maior prazer que estar
contando, viajando de novo, ainda continuando a minha viagem. Voltar, né, a viajar, que dizem que a viagem tem 3 momentos. A programação, né, que já é uma viagem, a viagem em si, e o depois, né, através das fotos, da conversa ou do livro. O né? Eduardo Galeano, ele escreveu assim, recordar, do latim recordis, que é voltar a passar pelo coração. Então, relembrar é um pouco de sentir de novo, Sem dúvida. né? É uma outra viagem, né? E é legal, cara, você poder conversar com quem tá te ouvindo, tá viajando junto, né? Exatamente. Peguei uma carona e espero que o pessoal que tá assistindo aí também tenha gostado dessa caroninha que você deu pra gente. Também. Essa ponte aqui também me chamou muita atenção. Croácia. Esse pessoal faz bang jump ali. Que bacana, que venham aí novos caminhos. Outras virão, se Deus quiser, outras virão. E aí, só para lembrar, né, para o pessoal, quem gostou aí, seguir os canais do Século Diário no YouTube e no Spotify, acompanhar o Instagram, que é @tvséculo, e também as notícias sobre o Espírito Santo, todo dia, com novidades no séculodiario.com.br. É isso, obrigado, Elson, até logo. Valeu, eu que agradeço. Focando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença.